Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Não estranho, o Rafael volta já já, tá bom? A gente vai só resolver umas coisas. Mas nesse vídeo teremos mercadinho da bola. O negócio é o seguinte, mas antes de tudo eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de Betano. Olha só essa camisa do Galão da Márcia, novo patrocinador. O Betano vai patrocinar o Galão da Márcia nessa temporada. E eles mandaram a camisa aqui, ó, maravilhosa. Obrigado aí, Betano, por enviar essa camisa. E também dizer que é o maior site de apostas esportivas, o melhor da Galacta. Você conhece aqui na descrição, primeiro link. E também tem uma novidade. Você pode indicar seus amigos para se inscreverem na Betano. Com seu amigo se inscrevendo, os dois, você e seu amigo, ganham 30 pila cada um para poder fazer apostas, tá? Limite de 10 amigos, só entrar no site da Betano aqui, ó, na descrição, fazer seu cadastro completo, indicar até 10 amigos, seu amigo se cadastrando, você e ele ganham 30 pila para apostar no site da Betano, tá? Também tem a Super Odds, que a gente sempre fala, são odds diferenciadas todos os dias lá, e também tem um bônus de 100% no primeiro depósito, que a gente sempre fala aqui, fez seu cadastro completo, de 30 até 200 pila você recebe o dobro, tá certo? Então, vai lá na Betano, eu garanto que você vai gostar, beleza? E valeu, Betano, pela camisa do Galão da Márcia aqui, ó, estou usando. E vamos falar de mercadinho da bola. Primeira notícia desse mercadinho da bola é que o Caxiua Reysol, time que já jogou semifinal de Mundial com o Santos, né? Ele contratou dois brasileiros. O Dodi, que estava no Fluminense, estava sem clube, né? Rescindiu o contrato foi finalizado e foi de graça para o Caxiua Reysol, é um grande reforço, o Dodi é muito bom jogador e vai para o futebol japonês, mas também contra o Dodi aí, que ele falou que tinha vários times da Europa de olho nele e tal, e ele acabou indo para o Japão, sei lá, né? Deu um migué aí no Fluminense, mas enfim, foi para o Caxiua Reysol, boa sorte para ele, assim como o Pedro Raul do Botafogo, que o Botafogo tinha uma dívida com ele, e no negócio aí com o Caxiua Reysol acabou que essa dívida ficou abatida. O Botafogo, como a gente sabe, vai jogar a Série B, teve um vídeo especial aqui no canal que você pode assistir. E o Pedro Raul também vai jogar no futebol japonês. E o futebol japonês vem se reforçando, bastante jogadores também. E espero que o futebol japonês volte a ser forte como era nos anos 90. Tomara que volte, porque eu achava bem legal acompanhar o futebol japonês. E tomara que tenha mais jogadores aí de fora. Se bem que tem bastante jogadores bons lá no Japão, tá? Além disso, o Fluminense também se acertou com o Roger Machado para ser técnico do time. Acho um bom técnico, acho realmente ele muito bom. No Bahia ele foi bem, um ótimo período ali, mas ele também passou no Bahia a ser mais defensivo do que ele era. No Grêmio, por exemplo, era um técnico muito mais ofensivo, o trabalho que o Renato acabou herdando e deu grande continuidade aí com títulos. Acho um bom nome para o Fluminense, acho uma boa opção aí ir atrás do Roger Machado. Boa sorte para o Roger Machado aí. Outro cara que está saindo do futebol do Rio de Janeiro é o Tuller. Tuller, zagueiro do Flamengo, pouco utilizado também, foi emprestado com opção de compra para o Montpellier da França, acho um bom negócio para o Flamengo. Flamengo este que também pediu 35 milhões emprestado, acabou de ter isso aí para pedir 35 milhões emprestado. Fique calmo, torcedores, não é dívida, não é desespero nem nada. É que dentro do prognóstico de receitas do Flamengo, contava com 100 milhões mais ou menos em receitas de bilheteria, que não tivemos, né, por causa da parada aí, por causa de todos os jogos sem torcida. Então o Flamengo equacionou um pouco aí, pediu 35 milhões emprestado, que vai pagar já durante essa temporada mesmo, e na próxima temporada tem mais 35 milhões aí que o Flamengo precisa equalizar em dívida, que também acabou jogando para o próximo ano, mas tudo dentro de uma coisa coesa, sem desespero nenhum, tá? Tomara que não dure mais tempo, porque senão acaba atrapalhando. O que aconteceu também, envolvendo mais ou menos o futebol do Rio de Janeiro, é o Honda, porque o Honda tinha se acertado com o Portimonense de Portugal, lembra? Foi para Portugal, depois de se rescindir com o Botafogo. Mas 5 dias depois, o Honda rescindiu um contrato dele com o Portimonense também. Por quê? O que aconteceu? O Portimonense, time de Portugal, já não podia inscrever novos jogadores. Então o Honda foi contratado sem poder jogar. E aí o Portimonense acabou liberando ele para acertar com outro clube, porque o Honda tem a pretensão de jogar as Olimpíadas pela seleção japonesa. E aí ele precisa estar jogando, né? As Olimpíadas serão em agosto, se eu não me engano, ele precisa estar em atividade para poder ter chance de ser convocado e jogar as Olimpíadas pelo Japão. Enfim, eu continuo achando o Honda um bom jogador, continuo achando ele um bom reforço. Eu acho que no Botafogo, além de tudo, conspirou que teve muitas trocas de técnicos. O Honda jogou de volante, o Honda jogou de ponta direita, o Honda jogou de ponta esquerda.
pouquíssimas vezes jogou na posição dele, mas todas as vezes que eu vi, eu não vi vários jogos do Botafogo, mas dos jogos que eu vi e o Honda estava presente, sim, ele tem um toque diferenciado, ele era um ponto positivo no time bagunçado que o Botafogo teve durante a temporada. Acho que ainda poderia ter uma chance aqui no futebol brasileiro, tá? Pode vir pro peixão, Honda, não tem problema nenhum, tá certo? Outra coisa que aconteceu, o Bayern foi campeão do mundo, né? Venceu o Tigres do México com um gol irregular, porque a bola resvala lá na mão do Lewandowski e tal, mas acabou ganhando por 1-0. Foi um jogo até tranquilo, você vê que, cara, é complicado, você vê esse time europeu jogando Mundial, cara, você vê que os caras estão em ritmo de pré-temporada, sabe? Aquela coisa, tira o pé pra não machucar e tal. Teve alguns bons momentos do jogo, mas foi um jogo bem tranquilo. Fica o vexame do Palmeiras, que ficou em 4º lugar nesse Mundial, sim, é um vexame, já tem um vídeo especial aqui que você pode assistir, Felipe Melo na capa. Mas falando de Bayern, o Bayern mostrou interesse público no Salah, na contratação do Salah. O Salah que recentemente deu aquela entrevista falando que ele pertence ao Liverpool, que respeita o contrato e etc. Mas que se vier uma proposta de fora, de Real Madrid e Barcelona principalmente, ele vai pensar com carinho. O Bayern também chegou nessa disputa aí. Conta contra o Bayern tem o Gnabry na direita, o Sané na esquerda. O Salah jogaria em que parte desse time aí? Né, porque acabaria faltando espaço para o Salah no time do Bayern. E os caras são jovens, né? Tanto o Sané quanto o Gnabry têm 25 anos, eles têm muito tempo de futebol pela frente aí. O Salah já está mais perto dos 30, a não ser que eles pensem em vender o Gnabry, né? Eu não acredito que vai acontecer com o Sané, que acabou de chegar, aí talvez eu acho que caberia o Salah, mas esse interesse é público, então, né, vamos ver. O Donnarumma, já indo pro futebol italiano, falando do Milan, o Donnarumma, que ele não renovou o contrato ainda, o contrato dele vence no final da temporada, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e ainda não conseguiu renovar. O Milan propôs 7,5 milhões por ano de salários para o Donnarumma. O Mino Raiola, que é o empresário dele, que a gente já tem vídeo especial aqui que você pode botar Mino Raiola Futirinha, você vai achar. Ou empresário mais chato, empresário insuportável, alguma coisa assim. Eles acharam um valor muito baixo, então o Donnarumma ainda não aceitou a renovação com o Milan. Lembrando que o Donnarumma, apesar de ser muito jovem, tem 21 anos, ele já é goleiro da seleção principal, já há umas 2 temporadas titular, então é um grande goleiro que teria mercado em vários times, mas a busca por goleiros não é desesperadora nos times, então todo time tem um grande goleiro, é muito difícil um time ter um goleiro fraco, mas o Donnarumma é um goleiro que vários times gostariam de ter, ainda mais pela idade, o Milan tem que ficar de olho para renovar. Este Mino Raiola também chegou nessa mesma fala dele, falando do Donnarumma, de esperar receber mais nesse contato do Milan, também falou sobre o Pogba, sobre a possibilidade dele sair do Manchester United, que sempre é muito latente. O Pogba tem contrato com o Manchester United até o final da próxima temporada, ou seja, em 2022, junho de 2022, mas, como a gente sabe, quando o contrato vai chegando perto do final, os jogadores vão ficando mais baratos, a negociação, a transferência vai ficando mais barata, e o Pogba nunca escondeu que tem vontade de voltar para a Juventus ou se transferir para o Real Madrid, e o Mino Raiola falou que não vai falar dos times que o Pogba está interessados mais, porque tem gente que vai ficar muito chateadinha e ele não quer deixar ninguém para não prejudicar o Pogba no Manchester United. E isso ele está falando do Manchester United, do Solskjaer, porque o Pogba voltou a jogar muito bem, o Pogba foi eleito jogador do mês no mês passado, né, de janeiro, ele foi eleito o melhor jogador do mês do Manchester United, ele voltou a jogar muito bem, e o talento do Pogba neste canal nunca foi colocado em xeque. A gente sempre coloca o comportamento. A gente critica o Pogba, sim, pelo comportamento, por causa do empresário e por tanto mimimi, não pelo talento. O Pogba é um jogadoraço, acho ele incrível, não acho ele um camisa 10, mas eu acho um jogador que faz muita diferença num time acertado, ele contribui muito positivamente. A seleção da França campeã do mundo é reflexo disso, de um grande trabalho do Pogba se dedicando para o time. O Pogba, que faz isso, joga demais, eu espero que ele faça isso no Manchester United, e ele está fazendo nesse momento. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, tá? O Liverpool, que pode perder o Salah e está atrás do Mbappé ou do Vinícius Júnior, também manifestou interesse em contratar o Zakaria, que joga no Borussia Mönchengladbach, justamente para a saída de algum meio-campista que pode acontecer aí. Né? Já falaram até do Fabinho sair, mas por enquanto é só especulação ir atrás do Zakaria. Principalmente para a possível saída do Wijnaldum, que pode ir para o Barcelona, que a gente já falou aqui, que o Barcelona quer contratar seus jogadores gratuitos aí. Talvez ir atrás do Donnarumma aí, pode ser uma boa, se bem que tem o Ter Stegen lá também, né? Voltando a falar do futebol brasileiro, o Santos, porque a gente falou do Santos atrás de técnico, o Thiago Nunes ainda é o nome mais forte. Possivelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ele já tenha se acertado com o Santos,
mas também surgiu o nome do Ariel Roland, que é técnico da Universidade Católica, que acabou de ser campeão chileno, fez um grande trabalho lá, já foi especulado no Santos em algum momento, já foi especulado também no Flamengo, é um grande treinador, mas ele está empregado, mas durante a coletiva do título aí, falando do título da Universidade Católica, ele falou sobre a possibilidade de sair, não fechou as portas para uma eventual saída, falou que um projeto pode acabar levando ele para lá ou para outro time, mas eu acho que o Santos vai acabar fechando com o Thiago Nunes e sempre defendi essa contratação, acho uma boa, por salário, por projeto, pelo trabalho no Atlético, ser parecido com esse do Santos, envolvendo base e tal, trabalho a longo prazo. Tomara que ele vá para o Santos, tomara que dê certo. O próprio Cuca já entrou em contato com o Thiago Nunes para poder fazer essa transição juntos. Então eu acho que pode ser um trabalho que dê muito certo. E a grande catapimba desse vídeo é o Fred Desimpedidos e jogar no Cruzeiro. Pois é. Fred Desimpedidos pode jogar no Cruzeiro. Na verdade, isso é uma coisa que a torcida do Cruzeiro levantou, começou a tomar rede social aí, os caras fizeram um vídeo, vários canais falando de Fred jogar no Cruzeiro, em cima de uma entrevista que ele deu pro Podpah no final do ano passado, falando que quase acertou com um time de Série A e que pela fase, pelo momento, acabou não acertando, porque a torcida acaba pegando no pé e o time não estava bem das pernas, etc. Fizeram essa analogia que poderia ser o Cruzeiro. Aí a gente fez o vídeo aqui falando do Juninho jogando no São Bento, que a gente achou super válido, achou super interessante. Contra o Fred, agora falando sério, tá? Não tem nada contra o Fred, acho que o Fred é gente boa pra caramba, toda vez que a gente se encontrou a gente se deu muito bem. Contra o Fred, a idade, ele tem 31 anos, tá? A gente tem que entender isso. Ele não joga campo, né? Joga campo com youtubers e tal. É o mesmo caso do Juninho, só que o Juninho vai jogar num São Bento, a pressão é muito menor, né? Tô falando só se essa possibilidade realmente existir. A pressão num São Bento é extremamente menor do que um Fred indo pro Cruzeiro. Seria interessante ver? Sim, seria muito interessante de ver. Torceria para dar certo? Pra caramba, seria muito legal ver um negócio desse dar certo, né? Muita gente falou, ele tem mais talento que alguns jogadores do Cruzeiro. Mas a gente tem que botar a mesma coisa que a gente falou no Juninho. Uma coisa é você jogar com pessoas que jogam futebol de fim de semana, né? Ou são atletas, não de baixo nível, mas não é do altíssimo nível que é jogador de Série A. A gente tem que entender isso, Série B, tá? Porque realmente tem uma diferença. E uma coisa é jogar futebol profissional, né? Adoraria que funcionasse, adoraria vendo dar certo, mas a gente tem que pesar tudo isso. Se o Cruzeiro está cogitando essa possibilidade, tem que analisar bem, para não ficar ruim para ambos os lados, nem para o Fred, nem para o Cruzeiro. Mas eu acho, tenho quase certeza que é zoeira. O Desimpedidos mesmo tá zoando isso, comentou uma porrada de vídeo sobre esse assunto, mas eu preciso fazer a capa e a capa vai ser Fred Desimpedidos no Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião sobre essas notícias que eu dei aqui, tá? Comenta aí, faz o cocô, curta, comente, compartilha, muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, vem com Deus, um abraço, valeu, Betano, pela camisa do Galo, tamo junto, é nóis.